Fala, João. Opa, e aí, Brunão? Estamos nós aqui de novo com a motoca. Depois de dar uma voltinha aqui, agora a gente tá no Jardim das Perdizes. Uma baita volta, né, pô? Pô, foi bacana, cara. Andamos bastantinho aí com ela. Cara, o design dessa motoca é muito legal, hein, João? Não, é magnífico, cara. As linhas são muito futurísticas, então assim, ela é muito moderna. Muito legal, cara. Então, de design, eu acho que você não tem nenhum ponto pra gente comentar. Todos os pontos aqui do design, pra mim, são bem legais, cara. Desde os detalhes na lâmpada, os escritinhos, né? Volts. É bom que você tá falando do que você gosta, João. Uma curiosidade. Você consegue listar 5 coisas, ou, sei lá, alguns itens que você mudaria, ou ficaria aí como recomendação para Volts modificar na moto, que a próxima geração pudesse ser diferente? Você tem alguma coisa para elencar? Cara, tenho sim. Eu acho isso uma coisa legal, assim, dando um feedback positivo da Volts. Entre a primeira versão e a Sport, parece que eles atenderam muito do que a galera realmente tinha comentado da primeira versão e foram modificando. Que legal, então quer dizer que eles ouvem os usuários. Sim, ouvem, tem uma preocupação legal, bacana. Cara, algumas sugestões que ficou pro João. Cara, a primeira coisa, a travinha da chave mecânica, que a gente já tinha visto, né? Ela não sei, ela tem a impressão de ser muito frágil. Então não sei se com o tempo isso aqui não vai quebrar ou danificar. Eu tive essa impressão dela ser muito frágil, então... E você consegue manusear ela com a luva, João? Não, fica muito difícil. Até com a mão é difícil. Até com a mão é difícil. Às vezes você não consegue pegar bem aqui na... E se fosse pôr um nome pra isso, isso seria o quê? A trava Tampa da chave, talvez? Tampa da chave? A tampa da chave, né? Certo. Então esse seria um ponto. Pra quem não gosta, ela apita bastante, então isso pode incomodar algumas pessoas. Pra mim não é um problema. É super bacana, assim, eu acho legal. Cara, pra quem usa capacetes maiores, tipo o meu 64, mesmo o seu, né, Bruno? O meu é 64, é cabeçudo, mano. Testar aqui, eu acho que o 64 não vai bem no espaço, né? Então o espaço é bem apertado, ó, para um 64. Mas ela consegue fechar ou não? Ó, fazendo um pouquinho de força, até trava, mas você sente que já tá pegando, né? No capacete. Poderia até travar. Mas tá bem apertado. Seria talvez um capacete aberto? Você não tem um capacete aberto aí? Um aberto vai. Eu tenho um aberto aqui que eu ganhei deles, inclusive a gente mostra daqui a pouco, que é da própria Volts. Ah, legal. A gente podia fazer o teste. Às vezes o capacete aberto ocupa menos espaço. Ocupa um pouquinho menos. Você vê que ele cabe, mas ele entra muito justo. Dá a impressão que tá pegando aqui na hora que fecha o banco, né? Sim, sim. Pode até talvez arranhar a viseira, né? Você já tentou pôr o contrário, João? Um 64 foi bem apertado. Eu acho que até um 62 não seria problema. Viu como é que fica muito justo na lateral? Justo. Você tentou pôr ele ao contrário? Você fala com o casco para baixo. Com o casco para baixo? Isso, assim. Ou ao contrário. Tenta ao contrário. Mais, né? Assim. Abaixando aqui a ponta? Isso. Vamos ver. Pegou mais, pior, pegou né? antes. Pior ainda. Pior ainda, né? Tá vendo, pessoal? São coisas que talvez... são detalhes que às vezes o vendedor nem consegue te passar e que um usuário de dia a dia consegue vai demonstrar. Aqui, né? Bem, cara, a gente tava falando de algumas coisas, né? Então foi o espaço do banco, a travinha, a parte dos apitos, para quem não gostar, para mim não é um problema. Mas se eu fosse pensar em outros defeitinhos aqui dela, ou sugestões, na verdade eu diria que sim, defeitos não são mesmo. Mas o fato é que quando você está sem a bateria, como a gente viu no vídeo anterior, lá que a gente gravou de manhã, você tem um bolo de steps. Você tem que pôr a chave, abrir a travinha, destravar, abrir o banco, abrir os 2 botões. Então isso acaba sendo meio chato de fazer. Mas ok, eu moro em apartamento, para mim tá dentro da conta. Às vezes para um cara que mora numa residência, numa garagem, a entrada lateral já resolva isso também. Então possa ser uma sugestão, ou na verdade a gente tem que entender que talvez o cara fez focado o design de ter o carregador lateral para que você realmente usasse em casa e não em apartamento. E por último, um detalhe que na verdade está até em análise pela Volt é a autonomia. Se a gente pegar a autonomia do manual dessa moto, ele vai falar que a 35 km por hora você pode andar em torno de 100 km, uma velocidade média de 35. Cara, a moto mal tá fazendo 40. Caraca. E andando um pouquinho nesse ritmo, assim, não puxando muito. Eu não sou tão leve, o que vai comprometer um pouco o peso pro motor elétrico influencia muito. Eu não sou tão leve, mas ela não tá chegando a fazer, vamos dizer que ela tá fazendo metade daquilo que foi prometido. Eu acho que assim,
o que a gente tem ali do peso, do comprometimento do peso, não deveria justificar ela estar fazendo menos da metade. Porém, já só deixar um aviso, o pessoal está olhando, parece que tem já algumas reclamações, eles estão analisando algumas coisas da moto. Então aguardem novas notícias. Quando a gente tiver um posicionamento, eu volto aqui a gravar com o Brunão sobre essa parte. Eles relataram alguma coisa a respeito de troca de bateria ou software, alguma coisa do gênero para melhorar isso? Estão suspeitando um pouquinho sobre o próprio cabeamento. Pelo menos foi o comentário, não está confirmado ainda. Porque para o motor elétrico o cabeamento influencia, né? A famosa perda de corrente que pode estar acontecendo, né? Um consumo excessivo das partes. Então talvez realmente possa acarretar numa troca de uma peça aí. Mas nós temos que esperar aí o posicionamento do pessoal mesmo. A gente está aguardando. E te deram prazo, João? Não, ainda não tem prazo. Não deram prazo. Não deram prazo. Porém, no demais é aquilo que eu falei, cara, a moto anda bem, ela sai bem, é uma pegada totalmente diferente. E nisso, que era a proposta da EV1 Sport, eu não tenho o que reclamar. O ponto mesmo mais de atenção é a autonomia. Vamos esperar aí as próximas notícias do pessoal, né?